Oi pessoal, tudo bom com vocês? Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Natália, eu tenho 35 anos e eu moro no Japão há 24 anos. E aqui no meu canal eu falo sobre várias coisas. Se você já assistiu meus vídeos, acho que você vai estranhar um pouquinho, porque hoje não vai ser um vídeo de rotina. Vai ser um vídeo que eu vou esclarecer algumas coisas que aconteceram na minha vida. Bom, como vocês já viram aí na thumb, hoje eu vou falar sobre um assunto bem pessoal meu, que é sobre o meu segundo filho. Uma vez eu falei no shorts que eu tava passando um momento difícil, né, mas eu ia contar pra vocês quando eu estivesse bem pra falar sobre o caso. Eu, no ano passado, no mês 11, eu engravidei do meu segundo filho e eu passei mal, foi muito legal, gostei muito, tava muito feliz porque eu já não tenho assim, não sou muito nova, né? Já tenho 35 anos e não é aquela coisa que é só você querer que você consegue. Quando a gente vai ficando velha, vai dificultando um pouquinho, né? Tem umas pessoas que não tem muito essa dificuldade, mas no meu caso foi assim. Eu nunca fiz nenhum tratamento, nem quando eu tive Zaquinho, foi normal, foi natural. Mas no caso dele também demorou um ano mais ou menos. Eu tava quase indo no médico, né, pra fazer tratamento. Aí eu fiz o exame e falou, você não tem nenhum problema. Então agora da próxima vez que você vier, traz o seu marido pra ver se ele tem um problema, não sei o quê. Eu falei, tá bom então. E aí, quando a gente tava quase indo, aí eu descobri que eu tava grávida e então eu não precisei fazer nenhum tratamento. Foi tudo normal. E aí quando o Zaquinho tinha 2 anos, tava quase tendo 3 anos, o meu marido falou assim que ele queria ter outro filho e queria mais ou menos uns 2, 3 anos de idade de diferença. E eu falei, então tá bom, então vamos tentar, né? Que ruim, né, ficar falando essas coisas. Eu não sou muito, eu não sou muito acostumada a fazer esse tipo de conversa, então eu não sei nem como é que eu me explico. Então eu tentei e tava demorando muito, demorou uns 6 meses mais ou menos. Mas não demorou muito que nem do Zaquinho, né? Então eu pensei, acho que o segundo filho é mais fácil. E aí eu tava marcando certinho, tabelinha, tava tomando ácido fólico e eu tenho muito problema com anemia. Desde que eu era pequena eu tenho anemia, né? Então eu vou no ginecologista pra me tratar porque ele me dá remédio de anemia, né? Só que agora eu parei de tomar um pouquinho. E quando foi no mês 11, não, mês 10 por aí, não veio a minha menstruação, então eu já suspeitei desde o princípio, né? E aí eu fiz o teste, mês 11 aqui, aí deu positivo. Eu chorei rios, eu falei, nossa Deus, muito obrigada, muito obrigado. Era da sua vontade mesmo eu ter 2 filhos e eu tava muito feliz. Aí eu comecei a passar mal, e eu falei assim, agora eu vou ter que passar mal tudo de novo, mas tipo assim, reclamando, mas feliz, assim, tipo assim, e agora como que eu vou fazer com o Zaquinho, ele vai ser irmão, e eu ficava falando pra ele que tem um neném na minha barriga, que agora você vai ser irmão mais velho. E eu contava essas coisas, né? Eu não sou uma pessoa que eu queria ter muitos filhos, porque eu nem pensava um dia que eu ia ter filho, né? Eu gosto muito de ser mãe. Mas eu não era uma pessoa que falava assim, eu quero ter muitos filhos, quero ter uma família enorme. Eu falei, seja o que Deus quiser, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte também. Aí eu fui no médico e a gente vai várias vezes, né? Aí eu fui no médico, daí ele me deu aqui uma foto aqui do ultrassom. Ele me deu umas 3, só que eu só peguei uma aqui pra mostrar pra vocês. E daí ele falou assim, é porque ainda você só tá de 3 semanas, então ainda não dá pra ver o bebê aqui dentro, né? Mas ele tá aqui sim, você tá grávida, deu positivo, né? Então toma cuidado, não faz muito esforço, aí você vê aqui na outra semana. Aí eu fui na outra semana. Aí, né, eu fui lá, não gosto de ir no ginecologista, né, que a gente passa muita vergonha. Aí eu tava assim, aí não sei como é aqui no Brasil, mas aqui tem uma cortina assim que você não vê a cara do médico, você fica dividida, né? Aí ele tava lá fazendo as coisas, e geralmente é bem rapidinho, né? Só que ele ficou assim, ó. E aí ficou a enfermeira que tava do lado dele, ficou assim, ó. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí ele falou assim, vou abrir a cortina porque eu vou ter que falar uma coisa aqui pra você. E meu coração gelou nessa hora, né? Eu falei, o que foi? Daí eu tava lá assim, toda aberta, e ele falou assim, parece que ainda não dá pra ver direito, apesar que tá com 4 semanas e a gente não tá vendo, só dá pra ver só tem aqui, tá vendo essa coisa preta aqui, ó, só dá pra ver a bolsa que o neném tá, só que a gente não tá vendo ele aqui dentro. Daí eu falei assim, entendi, tá bom então. Aí ele falou assim, vem aqui daqui as 2 semanas e vamos ver como é que é, né? Aí ele falou assim, é melhor você já se preparando, porque talvez você teve um aborto espontâneo.
tinha o bebê, só que não tá mais aqui. Ele explicou umas coisas lá em japonês, né? Aí eu falei, tá bom então, né? Aí depois que eu fui era dia 20 de dezembro, bem no dia do meu aniversário. Aí quando eu cheguei lá, aí ele já falou assim, olha, você me desculpa, é muito ruim, né? Mas o seu bebê já não tá mais aqui. Não sei se é por causa... gente, eu não vou saber explicar a palavra. Não sei se é porque era alguma doença, algum problema que teve que não conseguiu, assim, viver, ou ele não soube explicar. Então, eu falei, então, tá bom, né? Tá bom nada, né? Eu fiquei muito triste, mas não tinha como culpar ninguém, não tinha como reclamar pra ninguém. É coisa assim que a gente não pode, não é questão de esforço, de nada, né? Daí aí ele falou assim, mas a gente não pode deixar do jeito que tá, então você vai ter que vir aqui fazer uma operação pra tirar, né? Pra fazer uma operação de aborto. E eu falei, tá bom então. Aí eu liguei no meu trabalho, eu falei, aconteceu isso, porque já tinha falado do meu trabalho, né? Porque lá a gente se mexe muito, usa muita força do corpo e não pode, né? Então eu já deixei avisado, né? Geralmente aqui no Japão a gente avisa com 3 meses, depois que a gente tá mais assim estável, né? Eu falei que eu tava grávida e o meu chefe não falou pra ninguém, só falou pros outros chefes, né? Pra eles terem consciência, né? Eu tô nesse estado. Aí eu liguei lá pro meu chefinho, eu falei, chefe, e aí quando ele falou assim, tudo bem? Sabe quando ele falou tudo bem? Parecia que foi a gota d'água. Daí eu comecei a chorar assim, aconteceu isso, aconteceu aquilo, chefe, não deu certo. E ele tava torcendo, né? Porque ele também tem uma filha da idade do Daquinha, a gente conversava bastante sobre criança. Ele falou assim, então não precisa se preocupar aqui com o negócio que nós dá conta, falta o quanto que você precisar ir, aí depois você aparece aqui dá notícia, né? Eu falei, tá bom então. Aí eu fiquei muito triste, porque eu já tinha falado pro meu marido, já tinha falado pra minha mãe, graças a Deus que eu não tinha falado assim pras outras pessoas, né? Pra internet inteira. Aí eu falei, nossa, que coisa, né? E eu pensando que eu já tava imaginando várias coisinhas, como é que vai ser o nome, eu falei, eu tenho certeza que é menina. Aí eu tava inventando várias coisas, né? Aí não deu certo. Aí eu fui fazer a operação, vou deixar algumas imagens aí pra vocês. Eu não sei se deu, né? Aí eu fiz anestesia e acabou assim, demorou umas 4 horas até eu voltar ao normal. Aí eu faltei uma semana pra ficar de repouso. E aí depois eu fui no médico de novo, daí ele falou assim, a gente tirou feto que fala, um saquinho com uma coisinha que tava lá dentro, e a gente mandou no centro de pesquisa. Bom, eu não entendi muito bem que pesquisa que era essa, mas era pra ver se não tinha problema se eu quisesse engravidar de novo. E o médico, eu não falei nada pra ele, né? Daí ele falou assim, então você pode ficar tranquilo, eu sei que foi triste, foi uma coisa assim muito ruim, mas você já pode ir se preparando se você quiser engravidar de novo, que não tem nenhum problema. Aí eu fui lá, né, de novo, daí ele falou assim que você não tá com nenhum problema, não tá com HIV, não tá com essas doenças que dá, né? Você tá bem saudável. Eu falei, graças a Deus. E minhas taxas de anemia também tava certinha. E tava tudo dando certo, graças a Deus, né? Só que eu tô falando assim, normal, tô conseguindo falar assim normal, gente, mas eu fiquei muito triste. Muito, 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 muito triste. E aí eu falei com a minha mãe, falei com meu pai. E meu pai, ele sempre fala as coisas boas pra mim, né? Daí ele falou assim que às vezes acontece isso, talvez é um livramento de Deus, pra gente não ficar assim indagando Deus, não ficar falando por que comigo, por que só acontece essas coisas comigo, né? E aí eu me acalmei, não vou mais chorar porque eu já chorei todas as lágrimas, tá faltando lágrima aqui. E agora eu vou tentar fazer todas as coisinhas certas, né? Se não for da vontade de Deus, eu não posso fazer nada. Não vou ficar triste, não vou rodar a baiana com Deus, eu não vou fazer nada, né? Porque chega uma hora na nossa vida, pelo menos na minha, que eu já fiz tanta coisa na minha vida que era assim, porque eu queria, sabe? Coisa da minha vontade, que talvez nem era da vontade de Deus. Aí a gente quebra a cara, então eu já não tenho mais nada pra perder. Tudo que eu fizer daqui pra frente, eu quero que seja tudo que Deus quiser. Se for pra mim ter, eu vou ter. Vai vir uma criança bem saudável. Se não for pra não ter também, eu vou ser muito feliz com o Zaquinho, com meu marido. Eu comigo mesma aqui, com vocês. E a gente tem que aprender a viver assim, mesmo que aconteçam as coisas ruins, né? E quase ninguém pergunta no meu canal, aqui nos comentários. Ninguém fica perguntando, você quer ter outro filho? E mesmo que perguntasse, eu sei que não é por mal, né? Porque eu também sempre acabo perguntando para as pessoas, né? Para minhas amigas, cadê o segundo, cadê o terceiro? E talvez deve ter pessoa que está se esforçando todo mês
e todo mês vem a resposta que não deu certo. Você ser tentadora, não é tentadora que fala, tentante? Eu não sei, aquelas mulheres que ficam tentando ter filho, né? É um pouco difícil, né? É um assunto muito pessoal, um assunto bem delicado. Até quando você vê uma foto de chá de bebê no Instagram, que é de uma pessoa que você nem conhece, nunca viu na vida, ou quando você vai na loja e vê roupa de criança e às vezes você se sente mal, né? Porque não aconteceu com você. Existem muitos casos assim. Então, eu não tô aqui pra julgar ninguém, falar que a minha dor é maior que a sua, porque cada mãe deve ter já passou por várias coisas, né? Não sei qual que é o seu caso aí, se você conhece alguém assim, se você foi assim, mas eu tô aqui pra fortalecer vocês e vocês fortalecer a mim. É uma coisa muito triste, né, gente? É difícil da gente entender, mas não sei, parece que eu já tinha me apegado. Eu até conversava com o neném dentro da barriga, mesmo que ele era do tamanho assim, ó, bem pequenininho. E aí não tem mais, é mais. Eu espero que eu consiga me recuperar bem melhor aqui. Eu falo umas coisas assim, normal, pareço tá bem, porque agora eu já tô, né? E eu pedi assim pra Deus não me deixar muito em luto por muito tempo, porque isso aqui afeta a minha vida. Eu não posso ficar triste pra sempre. Como é que eu vou cuidar do Zaquinho? Como é que eu vou cuidar da minha casa? Cuidar de mim assim, triste o tempo inteiro, né? Então era isso que eu queria falar pra vocês, sabe, gente? Porque tava uma coisa assim, engasgada aqui. E se um dia eu tiver a oportunidade de avisar para vocês que eu vou ter outro filho, eu vou avisar para vocês quando tiver tudo bem, assim. Quando o coração, eu conseguir ver o que o coração dele estava batendo, porque eu não sei como é que é no Brasil, mas aqui quando você tá grávida, eles não te dão assim parabéns de primeira vez, eles esperam checar o coração do nenenzinho batendo e você receber aquele caderninho lá da maternidade, né, que chama Bostecho. Aí depois eles vêm falar parabéns, você tá com o filho aqui. E aqui você tem a opção de abortar, não é que no Brasil que não pode, né? Então quando você vai no ginecologista e você fala que quer fazer um exame de gravidez, primeira coisa que eles perguntam, se você tiver, você vai querer ter o filho ou você não vai querer ter o filho? Até lá no papelzinho tá escrito, né? É pela lei aqui, né? Agora eu vou tentar ficar saudável, mentalmente, fisicamente. Voltei a trabalhar normal, que nem uma condenada. Já tô tomando cafeína. Esse café é muito gostoso. Gosto de tomar ele. E era isso que eu queria falar pra vocês. Quem me assiste, quem comenta, quem dá like, eu percebi que vocês são gente fina, vocês são gente do bem. Quase ninguém comenta coisa mal pra mim, né? Eu não tenho nenhum hater por enquanto. Espero não ter nunca aqui. E vocês sempre falam coisas que eu não teria coragem de falar, porque eu não sou muito carinhosa. Mas vocês falam assim como se que vocês fossem minha família. Tem uns até que eu me emociono assim. Eu tenho mania de ler o comentário quando eu tô no intervalo do meu trabalho, né? Aí eu tô lá assim, depois que eu saio do trabalho, as meninas vêm perguntando: o que aconteceu? Você tá chorando? Eu falei: não, é que a menina comentou que eu sou bonita. A menina comentou que eu sou uma boa mãe. Sabe? Então, vocês assim, querendo ou não, Deus usa cada um de vocês pra me alegrar o meu dia, pra fazer a minha vida mais feliz. Às vezes eu tenho minhas lutas diárias, como todo mundo tem. Só que todo mundo tem que ter um apoio, né? Se você é cristão, Jesus deve ser seu apoio, sua rocha. Mas se você ainda não é, espero que você conheça Deus e aceite a Deus como seu Salvador, Jesus como seu Salvador. Vai ser a melhor coisa que você fez na sua vida, tá fazendo. Cada vez que vem uma prova é pra gente ficar forte, como se fosse uma escola da vida, né? Mas é legal que Deus nunca vai te reprovar, ele vai te dar prova até você passar pelas provas. Hoje tá um vídeo que eu não tô falando muita besteira, né? Eu não sei se eu tô falando muita besteira, mas eu tô me abrindo aqui com vocês, nem sei se devia, né? Mas eu gosto de me abrir aqui, não gosto muito de falsidades. A falsidade que eu tenho aqui é esse filtro que deixa com a pele um pouquinho bonita. Tem uma menina que comentou um dia desses, ela falou assim: nossa, Natália, quando eu assisto seu vídeo parece que eu tô conversando com uma amiga. Eu também sou assim, porque eu nunca fiz um roteiro e eu vou falando o que eu penso aqui pra vocês, né? Pessoal, então esse aqui foi o vídeo. Eu sei que não foi um vídeo engraçado, não foi um vídeo legal, não foi um vídeo de rotininhas, mas foi um vídeo aqui que eu precisava fazer pra me abrir com vocês, tá bom?
Então eu agradeço que você assistiu até o final, você foi guerreira. E agora espero que os próximos vídeos sejam de coisas muito boas, tá bom? Então que Deus ilumine a sua vida, como Ele está sempre iluminando a minha. Se você quiser deixar seu like, pode deixar, que eu vou ficar muito feliz, seu comentário carinhoso. Se você ainda não é inscrito, já faça a sua boa ação do dia aí. E vamos que vamos, né? Então esse aqui foi o vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!